Olá, boa tarde. Faz um tempinho que eu não venho aqui gravar um vídeo com vocês. Hoje eu consegui finalmente ter um tempinho para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre planos de saúde, sobre as peculiaridades, as coberturas, os direitos, os deveres da operadora, do consumidor, enfim. A gente trata aqui do tema de uma forma bem descomplicada, tentando falar sempre a verdade a respeito desse setor, desse produto que é ofertado de uma forma muito democrática para toda a nossa população. Então, todo mundo praticamente sabe, ou se não sabe de quem seja, consumidor desse serviço, desse produto. E o tema que eu trouxe hoje diz respeito à cobertura da cirurgia plástica pós-bariátrica. Na verdade, eu quis trazer esse tema por conta do julgamento do STJ, do tema de repercussão geral, o tema 1069. Por quê? Porque esse julgamento ocorreu na semana passada e teve todo um burburinho a respeito desse tema, dessa discussão, desse julgamento, enfim. E eu achei que seria relevante para vocês aqui saber de fato o que aconteceu nesse julgamento, Eu vou até falar aqui para vocês que a tese que foi firmada pelo STJ não traz nenhuma novidade de imediato assim, para o setor, tá? Pode ser até que para alguns estudiosos do tema tenha trazido algum benefício para o consumidor. Outros entendem que trouxe algum benefício, alguma segurança para as operadoras. No meu ponto de vista, eu acho que não mudou nada, o cenário continua o mesmo, tá? Só reafirmou aquilo que a gente já tem disponível na legislação. Bom, e o que significa? A tese que foi firmada pelo STJ diz o seguinte, que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida. Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora pode utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Bom, essa foi a tese que foi aprovada, foi concretizada aí pelo STJ na semana passada. O primeiro ponto que eu destaco é que a cirurgia plástica, ela tem cobertura pelo plano de saúde, desde que ela seja reparadora e não estética, Porque os procedimentos estéticos, eles estão expressamente vedados pelo próprio artigo da Lei 9656, o artigo 10, da Lei 9656. Então, essa primeira parte do entendimento da tese, do STJ, ele apenas replica aquilo que a gente já tem conhecimento, que a cirurgia plástica, de caráter reparador e funcional, ela tem cobertura pelo plano de saúde. Não importa se ela é de paciente pós-bariátrico ou não, de qualquer outro procedimento. Se é para reparar, se é para trazer funcionalidade, para o beneficiário, para o paciente, ela vai ter cobertura pelo plano de saúde. O segundo ponto que foi abordado e foi amplamente discutido pelo STJ diz respeito
a questão da divergência técnico-assistencial. Ora, se há dúvidas a respeito da prescrição que foi realizada pelo médico assistente, a operadora pode sim trazer essa questão, essa divergência para a junta médica. E isso tem previsão na própria regulação. A resolução que trata desse tema foi editada pela Agência Nacional de Saúde e, inclusive, na própria resolução, ela traz algumas situações, por exemplo, em que a divergência clínica não é cabível, por exemplo, em caso de procedimentos excluídos do rol, né? Então não cabe fazer junta de procedimento excluído. O que, ao meu ver, alguns falaram assim, poxa, não, mas aqui se trata de procedimento excluído porque é procedimento estético. Você não sabe, porque tem a divergência. Se um está falando que não tem, que é funcional, que é reparador, e o outro está falando que é estético, aí você tem uma divergência. Então você vai ter que ser, obrigatoriamente, para poder fazer a negativa, você tem que solucionar essa divergência. Então, cabe sim a junta médica, tá? Quem vai arcar com o custo dessa junta médica? É a operadora, isso está na resolução, né? É sem custo para o consumidor, tá? Não havia necessidade do tema colocar isso na tese, porque isso está na lei, está na resolução, isso segue uma resolução normativa da ANS, né? E depois ele coloca também aqui, sem prejuízo do exercício do direito de ação por parte do beneficiário. Isso está na Constituição. Direito de ação é um direito que todos nós temos. Nada afasta de apreciação do Poder Judiciário. Nenhum procedimento administrativo afasta da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, se esse consumidor entender que ele tem que ir para a justiça, ele vai para a justiça e vai questionar. E claro que a prova que foi produzida ali no âmbito administrativo, ela não vai vincular necessariamente o juízo, que é a última parte dessa tese que foi publicada pelo STJ. Porque o juiz, ele vai produzir a prova que ele quiser, ele é o dono das provas. Então, é ele que vai valorizar ou valorar a prova que foi trazida pelo autor ou pela empresa operadora de plano de saúde, né? Pelo beneficiário ou pela empresa. Então, cada um vai levar suas provas aos autos e aí o juiz vai produzir outras provas que ele entender que sejam necessárias para dirimir essa demanda judicial. Ou seja, para mim não mudou nada, gente. Então, todos continuam no mesmo ponto em que estávamos, né? Não tem nenhuma novidade. A verdade é essa. Bom, o que eu posso, assim, pontuar como um diferencial, talvez, aí, nessa situação toda que foi criada aí, né, pelo STJ, porque foi mais um movimento, uma discussão, um debate do que uma solução, né? Porque, ao meu ver, esse repetitivo ele não traz uma solução para o consumidor definitiva, uma solução para a operadora definitiva e também não ajuda em nada o judiciário a reduzir a judicialização. O que eu acho que ele pode servir ali é como uma orientação para os juízes de instâncias inferiores. Por quê? Porque na hora que você pegar, né, na hora que um juiz pegar uma ação dessa natureza, ele pode, se tiver lá um pedido liminar, ele pode já se atentar a essa questão de verificar se foi realizada ou não uma junta prévia. Então, ele pode, antes de apreciar essa liminar, pedir informações para a parte contrária. E com relação a aquelas demandas que anteriormente eram julgadas por questões de direito, porque
O juiz, ele pode entender que ali há uma questão de direito apenas envolvida, porque se está coberto ou não pelo plano, a cirurgia plástica pós-bariátrica, essa questão de direito não existe mais, porque todas as ações que envolverem esse tipo de matéria no judiciário, ele vai obrigatoriamente passar pelo crivo da prova técnica. Então, para mim, o que ficou meio que solucionado e ajustado nessa situação toda que foi criada pelo STJ foi a definição de que nós vamos ter que fazer prova técnica quando envolver essas questões de cirurgia plástica, né, pós-bariátrica. Essa é a minha opinião, né, salvo o melhor juízo. Então, tirando o juridiquês, que eu acho que eu falei muito juridiquês aqui hoje, eu espero ter trazido para vocês aqui uma informação que é uma informação relevante, né, para esse setor, para esse mercado, para você consumidor, para você que também está passando por alguma situação semelhante, e espero ter esclarecido. E vocês, se gostaram, compartilhem, tá? Se não gostaram, se quiserem que eu comente outro tema, ou enfim, comente aí, me dá a sua opinião, o que você achou, e vamos discutir, vamos debater, vamos enriquecer o nosso discurso, não é mesmo? Eu tenho sempre o compromisso com vocês de trazer a verdade sobre planos de saúde. Então, esse é o meu compromisso. Eu trouxe para vocês aqui o que é a verdade, tá bom? E espero vocês num próximo vídeo, tá bom? Até a próxima!